Gente, para tudo. Se você é muito fã de Harry Potter, como a gente também, respira fundo, porque tudo que vocês achavam que vocês sabiam sobre Harry Potter dá pra mudar. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Diniz. Eu sou o Otávio. E a gente tá aqui pra falar um pouco pra vocês sobre esse novo lançamento, que é o filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Antes da gente continuar, eu queria deixar claro pra vocês que não assistiram que esse vídeo contém spoilers. Muito spoiler, então assim, se você não viu o filme ainda, ele tá estreando hoje. A gente já assistiu na pré-estreia no dia 13 e a gente ficou muito ansioso pra começar logo e falar e conversar com vocês, para contar coisas que a gente percebeu, teorias que a gente desenvolveu aí nos últimos 2 dias, e que a gente precisava de uma plataforma para poder conversar com vocês que também amam Harry Potter tanto quanto a gente. E algumas dessas relações que a gente fez são tão chocantes e tão absurdas, mas que fazem tanto sentido que a gente falou, cara, a gente tem que gravar um vídeo para poder dividir isso com outras pessoas também. Vocês acham que sabem quem são os verdadeiros pais de Lord Voldemort? Bom, a gente vai contar um pouco pra vocês que talvez o que vocês saibam não é muito verdade. Gente, isso tudo começa com uma pequena dica que na verdade é muito importante, que é a hashtag que eles estão utilizando para promover o filme, Protect the Secrets. A tradução para português é Proteja os Segredos, as Revelações. Esse filme ele traz muitas informações muito bem escondidas, que só quem realmente ama Harry Potter e acompanhou a vida inteira vai conseguir fazer pequenas relações que, na verdade, definem muito de toda a história. Enquanto nós assistimos Os Crimes de Grindelwald, a gente acabou sacando algumas pegadas desse filme, alguns fatos que aconteceram que levaram a gente a gravar esse vídeo hoje, que a gente vai mostrar pra vocês. Então, se liguem aí que vai vir coisa importante aí. Primeira coisa, pessoal, essa saga é uma quintologia, ou seja, são 5 filmes da franquia que se passam entre 1926 e 1945, ou seja, o ano em que Voldemort nasceu e o ano em que ele se formou em Hogwarts. Então, é muito possível que nós veremos algo sobre a história dele, os primeiros anos dele na saga de Harry Potter, ou Wizarding World. E a principal questão que a gente está teorizando sobre esse filme é basicamente sobre a origem dos pais do Lord Voldemort. Então isso fez a gente se perguntar, mas cadê o Voldemort? Por que a gente não está vendo o nascimento dele? Cadê os pais dele nessa história toda? Então, o que a gente interpretou é que, na verdade, isso tudo já está acontecendo desde Animais Fantásticos e Onde Habitam, que foi lançado lá em 2016. E a gente ficou se questionando basicamente isso. Por que ainda não foi inserido esse papel do pai e da mãe do Voldemort, já que ele está nascendo nesse mesmo período? Você já parou para pensar que existem 2 personagens que têm muita evidência nessa nova saga? Eles são o Jacob Kowalski, que basicamente é o nosso queridinho trouxa de Nova York, e a Queenie, que também é uma americana, que tem muito glamour, muito sex appeal, ela é uma fofa, e a gente sabe que esses 2 personagens eles se envolvem emocionalmente durante o filme, a gente vê que desenvolve um romance entre eles, mas a grande teoria que a gente pensou é, eles podem ser os verdadeiros pais de Lord Voldemort. Mas calma, que a gente vai explicar isso com todos os detalhes. Mas pra gente poder falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar sobre 2 famílias muito importantes nessa história toda, que são os Gaunts e os Riddles. O que a gente sabe até hoje sobre os pais do Voldemort é que eles eram Tom Riddle e Merop Gaunt. A Merop Gaunt vem de uma família de bruxos e o Tom Riddle vem de uma família de trouxas. E o que a gente sabe sobre esses 2 é que eles, na verdade, nunca se apaixonaram de fato, então ela passou a vida inteira dela dando poções de amor pro cara se apaixonar por ela, o que é uma loucura, ela era completamente psicótica, mas também porque ela tinha um passado muito pesado. Ela morava com o pai, com o irmão, e ela sofria muitos abusos dentro de casa. E o que acontece é que a família Gaunt era uma família pure blood, ou seja, puro sangue, que nem os Malfoys. Então vocês lembram aí como era a relação do Lúcio Malfoy em relação aos Weasley também, né? Essa questão do orgulho, do puro sangue. Os Gaunts, eles seguiam essa lógica. E o que isso tudo tem a ver com Animais Fantásticos e Onde Habitam, Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald? É simplesmente uma coisa. Se você já assistiu o filme, você percebeu que logo no começo do segundo filme, Os Crimes de Grindelwald, o Jacob se encontra completamente bêbado de amor, né? Drunk in love total, porque a Queenie enfeitiça ele a ficar apaixonado por ela. E aí você se pergunta,
Em que outro momento da história isso aconteceu? Que outra bruxa enfeitiçou um trouxa a se apaixonar por ela? Essa teoria pode parecer muito maluca, mas vocês vão ver que depois desse vídeo tem vários fatos que contribuem na construção dessa teoria. Eles viviam na época da Primeira Guerra Mundial. E como a gente sabe, a história mostra pra gente que durante esse período de guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas tiveram que sair do seu país e migrar para outros lugares, trocar de personalidade e literalmente de nome, justamente para deixar para trás todo aquele passado que assombrava elas. Mas a Primeira Guerra não era o único problema que acontecia entre o relacionamento entre Tom Riddle, pai, e Meryl Gaunt. Ela tinha um irmão chamado Morphin Gaunt, que era puro sangue também, e como o pai, toda a família Gaunt odiava, detestava, deplorava os trouxas. E o que aconteceu? De acordo com alguns registros que a gente viu, alguns sites que a gente procurou, ele foi preso em Azkaban 2 vezes. A primeira foi porque ele acabou atacando um trouxa, que ninguém sabe quem era, certo? A nossa teoria é que ele descobriu o relacionamento da irmãzinha dele com Tom Riddle, e Tom Riddle era o trouxa que ele atacou. E por isso ele foi pra Azkaban. Mas o que essa treta toda diz pra gente? Basicamente isso tudo dá indícios pra gente de que a Meryl teve que fugir do lugar onde ela vivia. Isso exatamente aconteceu. A própria J.K. Rowling postou no Pottermore alguns trechos justamente mostrando que existiu esse escape. Ela precisava fugir desse sistema opressor do pai e do irmão. E a única pessoa que ela realmente amava nesse momento era o Tom Riddle. E o cara não tinha sentimento nenhum por ela. Mas a Queenie, ela tem umas características, uns traços tão diferentes das descritas da Meryl Gaunt. Então, o que tem a ver uma com a outra? A gente só está esquecendo de uma coisa que aparece muito em Harry Potter, que é poção polissuco. O que a gente acha é que depois que o irmão dela atacou Tom Riddle, o amor da vida dela, e foi preso em Azkaban, ela fugiu para a América, para Nova York, e tomou poção polissuco e mudou de nome, assim como Tom Riddle mudou para Jacob. Só que ele sob efeito de poção do amor. A Queenie tem um poder que é basicamente ouvir e ler o que as pessoas estão pensando. E quem é uma outra pessoa que tem essa grande qualidade é o Lord Voldemort. Tanto que o próprio Snape treina o Harry durante o filme A Ordem da Fênix, lá da saga inicial, para poder controlar esse tipo de invasão aos pensamentos dele. Quem lembra do primeiro filme, a última cena, sabe que o Jacob, ele teve a memória apagada, certo? Depois de tudo que ele viu durante a história que aconteceu no primeiro filme. E no segundo filme ele aparece com a memória restaurada. E ele diz que isso aconteceu porque memórias boas não podem ser apagadas. Só que aí a gente tem um furo, porque se você lembrar de Relíquias da Morte parte 1, a Hermione, numa das primeiras cenas, ela apaga a memória dos pais dela. Aquelas fotos desaparecendo de memórias que eram boas. Então isso aí não bate. A não ser que ele não tenha tido a memória apagada. A J.K. Rowling é a roteirista desses filmes, então nada do que tá por ali tá por acaso. E a gente sabe muito bem que a J.K. Rowling não deixa pontos sem nó. E essa última cena de Animais Fantásticos e Onde Habitam acontece basicamente uma cena entre o Jacob e a Queenie, mostrando pra gente a importância que esses personagens têm, que a gente achava que estavam ali só pra alívio cômico, mas que depois de todas as informações até você deve estar se questionando se realmente eles são só isso ou não. E nessa cena, pessoal, onde ele tem a memória apagada, a Queenie dá um beijo nele. E nesse beijo, talvez ela tivesse feito algum feitiço, algum encantamento que anulasse o feitiço de esquecimento. E aí o grande desfecho do filme é uma cena que provavelmente se passam meses depois, que é a Queenie indo visitar a tão sonhada padaria que o Jacob queria construir. E quando a Queenie entra nessa padaria e ela olha para o Jacob, a gente percebe que existe uma confirmação sim de que eles se reconhecem. Uma outra questão um pouco mais pessoal é que se você perceber o olhar dela, parece muito que ela está querendo dizer algo que ela não pode. Esse olhar dela passa muito a ideia de que ela voltou para poder falar alguma coisa, de que ela tem uma intenção de comunicar alguma coisa que ele ainda não sabe. E isso pode ser o nascimento de Tom Riddle Jr., Lord Voldemort. Então passaram-se meses até que ele construiu a padaria dele, e enquanto isso ela ficou fora. E durante esses meses que o Jacob abriu a padaria dele, o que a gente acha é que a Queenie voltou para Londres com a sua identidade de Meryl Gaunt. Óbvio que essa cena não foi mostrada, mas talvez os dois tenham tido alguma relação em algum momento,
ela ficou grávida. E o que confirma essa possibilidade de ela ter ido até Londres resolver ter esse filho lá é que basicamente a história de Os Crimes de Grindelwald, quando a gente vê o casal pela primeira vez, eles estão na Inglaterra. E eles estão também tendo uma discussão a respeito de casamento, de não poder estarem juntos, tanto que tem uma fala que ele diz que o pessoal do seu mundo não pode estar com o pessoal do meu mundo, alguma coisa assim, certo? E ela fica totalmente desconcertada com isso, ela fica muito triste com essa notícia e revoltada. Então talvez ela tenha voltado para contar sobre o filho que ela deixou no orfanato, que foi onde Dumbledore achou o Tom Riddle, Voldemort. E ela ficou desconcertada com toda essa situação deles não poderem ter esse relacionamento juntos. E essa talvez tenha sido a grande motivação da Queen ter se apoiado no Grindelwald e do Grindelwald também ter esse interesse na Queen, porque como a gente sabe, o Grindelwald nada mais é que um dos mestres das Relíquias da Morte. Ele tem a varinha das varinhas e ele tá caçando as outras relíquias para se tornar cada vez mais poderoso. E para quem não sabe, a família Gaunt, ela descende ou tem algum laço sanguíneo com a família Peverell. Para quem leu o último livro, As Relíquias da Morte, ou assistiu os filmes, lembra do conto dos Três Irmãos, que deu a origem das Três Relíquias da Morte. Então faria muito sentido o Grindelwald querer se aproximar de uma pessoa que tem uma relação direta com os criadores das Relíquias da Morte, justamente para ele ficar cada vez mais próximo de conquistar todas elas. Então pessoal, essa foi a nossa teoria, agora resta a gente esperar o que vai acontecer nos próximos filmes. A gente particularmente acha que realmente o Jacob seria o Tom Riddle, pai, o trouxa, por quem a Mary Gaunt se apaixonou e usou toda essa questão da poção do amor. E nesse próximo filme eles vão se separar, certo? Ela ficou do lado do Grindelwald e ele ficou do lado do bem, do lado do Newt. E vocês devem estar se perguntando, mas o que acontece em seguida então? Como que essa história vai se desenrolar? A gente também não sabe, mas o que a gente pensa é que provavelmente o que vai acontecer é que o Jacob eventualmente vai entender qual é a verdadeira identidade dele, vai se entender como um Tom Riddle e vai querer se conectar com o passado dele. E outra pista, outro easter egg que a gente tem disso é que o próprio Jacob fala que ele sempre sonhou em estar em Londres. Ele sempre sonhou em estar na Inglaterra. Esse desejo pode ser um mero desejo de turista, mas pode ser um indício muito grande de que, na verdade, as origens deles se encontram lá. E que isso tudo nada mais passou uma grande confusão criada pela Mary Gaunt pensando em proteger não só ela mesma, mas em ter o único homem que ela amava e proteger esse filho que acabou se transformando num dos maiores vilões da história de Harry Potter. Então pessoal, a gente ainda tem muitas teorias do que pode acontecer, a gente vai estar lançando outros vídeos, não só a respeito dessa teoria e outras também que a gente acabou percebendo. Ainda vão ser lançados 4 livros, também para ajudar a gente a reforçar algumas dessas teorias que a gente vai estar lançando aí nos próximos vídeos. E vocês acompanhem e dão o feedback de vocês para saber o que vocês acham a respeito das nossas teorias. Comentem aí embaixo o que vocês pensaram, se vocês discordam, se acham que a gente tá louco. E a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, se inscrevam. Comentem aqui embaixo tudo que vocês pensaram. A gente espera que vocês queiram assistir os próximos vídeos, porque a gente vai continuar aqui de penseira. E eu acho que é isso, né? Acho que fechou. Espero que vocês tenham gostado, gente. É isso aí. Nossa, que viagem, hein? Que viagem. Nossa, que viagem. Meu Deus, espero que as pessoas tenham entendido. Fechou? Fechou. Nox.